Olá pessoal, hoje com esse vídeo eu vou abordar o protocolo sobre levantamento de plantas daninhas. Esse protocolo ele é baseado na metodologia do quadrado inventário, tá? É uma metodologia clássica utilizada em várias áreas de estudos, tá? Desde levantamentos de espécies herbáceas, como é o nosso caso geralmente, mas até também de indivíduos arbóreos. Então é um protocolo muito comum, muito usual para quem estuda populações vegetais, tá? Então isso é muito usado na pesquisa e também para definir estratégias de manejo. A gente pode citar justamente o manejo de plantas daninhas e também, por exemplo, questões florestais também é muito usado. Para você definir estratégias de manejo florestal, conhecendo as espécies daquela área, identificando, né, fazendo essas amostragens. Bom, como eu disse, são amostragens, né? O quadrado inventário é um protocolo de amostragem da população vegetal, já que você não consegue, né, identificar todos os indivíduos de uma determinada área, principalmente em áreas muito grandes, então você vai fazer uma amostragem dessas áreas. Então, como é feita essa amostragem, né? E o que é utilizado de dados para a gente chegar a um resultado? Então, é isso que a gente vai conversar a partir de agora. Bom, pessoal, a técnica do quadrado inventário, ele tem esse nome justamente porque se trata de um quadro, né? Um quadro vazado, onde você pode fazer esse quadro, né, de forma rústica mesmo, com madeira, com ferro, com cano PVC. O importante é que ele tenha suas dimensões conhecidas, né? No caso da gente, como se trata de populações herbáceas, geralmente, a gente utiliza um tamanho reduzido desse quadro, né? Então você pode fazer o quadro, por exemplo, com 0,5 metros de lados ou até de 1 metro de lado, tá? Então você vai ter essa variação aí de 0,25 metros quadrados até 1 metro quadrado. E esse quadro ele é lançado em cima das populações vegetais, tá? Então se você imaginar uma área infestada, você vai com o quadro e lança ele, né, de forma aleatória ali em cima da população, né? A gente tem outras possibilidades de estilos de amostragem, né, com relação à distribuição dessas amostragens. Quando a intenção é apenas a florística, o estudo fitossociológico, o interessante é que ela ocorra de forma aleatória. Mas existem outras formas, como por exemplo de forma sistemática, né? Você fazer uma grade de amostragem onde as amostras têm uma distância semelhante, né? Uma distância iguais entre si. Por exemplo, se você deseja fazer um mapeamento das populações ou um mapeamento da comunidade infestante em toda a área. Então seria interessante você fazer de forma sistemática. E existem outros também, então isso vai depender muito do objetivo. E aí você vai fazendo o lançamento desses quadros ao longo da área, né, com o objetivo de fazer uma amostragem representativa dessa população, né, em toda a área, até você perceber que não houve mais mudança da flora, né? Então você vai coletando as informações em cada quadro. Quando percebe-se que não há mais variação de espécies que foram catalogadas, então provavelmente você chegou a um número satisfatório de quadros, né? Aí a questão mais importante dessa técnica é justamente a possibilidade, né, de você estudar, de você identificar os indivíduos que estão dentro do quadro vazado, né, que ficaram dentro do quadro vazado. E aí vocês vão poder identificar as espécies ali dentro e contabilizar os indivíduos dentro de cada espécie. Às vezes também a gente pode coletar a parte aérea desses indivíduos para fazer biomassa seca, por exemplo. Bom, pessoal, para fazer esse estudo, vocês vão precisar de uma planilha de campo, né, uma planilha básica de campo, para vocês coletarem 3 diferentes
informações, tá? Básicas. Então, pelo exemplo aqui, vocês podem ver uma coluna destinada ao número do quadro, né? Seria a primeira ponto de amostragem, o segundo ponto de amostragem, assim consecutivamente. Nessa segunda coluna você vai ter justamente as espécies que estão sendo identificadas, que estão sendo catalogadas. E uma terceira coluna com o número dos indivíduos, ok? Esse daqui seria a planilha mais básica, porque, como eu falei, você pode também coletar a biomassa seca, né? Fazer a biomassa fresca e fazer a biomassa seca também, posteriormente. Isso vai ser importante para um dos aspectos estudados depois, e aí poderia abrir uma quarta coluna aqui para colocar justamente os valores, né? De biomassa seca, por exemplo. Mas nós vamos trabalhar com essa planilha básica aqui, onde a gente só vai precisar do número de indivíduos de cada espécie, tá? Então vocês vão colocar justamente essas informações aqui. No quadro 1 eu encontrei 4 espécies, então você vai colocar aqui a espécie X, a espécie Z, a espécie Y e a espécie F, né? E aí, na coluna de indivíduos, você vai colocar quantos indivíduos vegetais tem dentro do quadro em cada espécie. Então, a espécie X, ela tinha 10 indivíduos. Então, eu coloco aqui. A Z tinha 12 indivíduos. A Y tinha 40 indivíduos. E a F tinha apenas 2 indivíduos. Pronto, são esses dados aqui, os dados básicos necessários para a gente continuar o estudo. Lembrando que vocês podem fazer a identificação no momento da coleta, para quem tem mais experiência, ou para quem está com o manual em mãos e consegue ali rapidamente observar qual espécie é essa. Mas caso não seja possível identificar na hora, vocês podem coletar a parte aérea dessa planta para fazer esse cata, e tirar fotos também, que é bem interessante para identificar no momento posterior. Tá? Lembrando que, se for o caso, vocês fazem uma codificação, né? Por exemplo, eu não sei a identificação dessa espécie aqui, então essa eu vou chamar ela de espécie Z, sempre. E aí depois, quando eu tiver o nome dela conhecido, eu vou e troco na planilha pelo nome da espécie que foi identificada. Ok? Aí, qual é o próximo passo? O próximo passo é justamente fazer o estudo fitossociológico dessa população, né? Então, a gente vai utilizar alguns parâmetros fitossociológicos mais comuns. Nesse caso aqui, a gente vai usar a frequência, tá vendo? A gente vai usar a densidade e a gente vai usar a abundância. Esses parâmetros fitossociológicos, eles servirão para a gente fazer o cálculo do índice de importância, né? O índice de valor de importância, o IVI, que é o somatório desses 3 parâmetros mencionados. Bom, mas quem são, né? Como é que faz esses parâmetros? Bom, são fórmulas básicas que vocês vão utilizar justamente os dados da planilha que você coletou sobre o número de indivíduos e o número de quadros. Então, por exemplo, a frequência, como é que eu faço para obter a frequência? Então, seria o número de quadros onde a espécie foi encontrada, né? Então, se eu lancei 20 quadros e a espécie estavam em 10 desses 20, então eu coloco aqui 10. E o número total de quadros, então seria 10 por 20. Tá? Então, eu tenho a frequência aqui a seu nível absoluto. E aí eu posso fazer a frequência relativa, que é para ter a proporção em porcentagem, né? Então eu multiplico a frequência da espécie por 100 e divido pela frequência total das espécies. Então, quando eu tiver calculado todas as frequências de cada espécie, eu vou ter lá no final a frequência total, o somatório de todas as frequências. Então, é esse valor que eu vou utilizar para obter a frequência relativa. A frequência absoluta da espécie
vezes 100 dividido pela frequência absoluta total das espécies. Então, eu vou ter a frequência relativa. A mesma coisa eu vou ter para a densidade e abundância, né? No caso de densidade, a gente utiliza o número total de indivíduos da espécie, veja, não é mais com relação ao número de quadros, dividido pelo número total de quadros, sendo que em metros quadrados, né? Então, se eu usei um quadrado de 1 metro quadrado, e eu fiz 20 lançamentos, né? Então eu amostrei 20 metros quadrados. Então eu colocaria aqui 20. E aí isso vai depender do tamanho do quadro que você usou, tá? E aí a densidade relativa da mesma forma que a frequência relativa. E a abundância seria o número total de indivíduos da espécie, dividido pelo número total de quadrados onde a espécie foi encontrada. Então, quando você divide esses dois valores, você encontra a abundância absoluta. E aí você vai fazer o mesmo esquema para encontrar a abundância relativa. Multiplicar o valor por 100, observar o valor total, né, que você vai dividir por este. E aí, quando você tiver os três valores aqui, ó, frequência relativa, densidade relativa e abundância relativa, você vai poder somar para encontrar o índice de valor de importância, que a gente chama de IVI. Que aí esse vai ser o parâmetro mais importante que vai definir aí toda a discussão do seu trabalho. Bom, pessoal, então eu trago agora vocês para essa planilha aqui do Excel, que é justamente a planilha, né, onde a gente vai poder obter esse laudo final sobre essa população vegetal, baseado no levantamento de campo. Vocês vão montar, ó, essa planilha com as espécies, né, uma coluna para você colocar os nomes científicos das espécies, quando eles forem identificados direitinho. O número de quadros, né, ou de quadrados que vocês conseguiram coletar essas espécies, que foi usado para os parâmetros fitossociológicos. Algumas outras informações que é de relevância, como o nome comum da espécie, a família, né, alguns aspectos da biologia, caso queira colocar, alguma outra informação, né, a respeito da nomenclatura da espécie. Aí de importante mesmo aqui a gente vai ter o total de indivíduos que a gente usou, né, que a gente obteve lá da planilha de campo, e os parâmetros fitossociológicos, ó. Certo? A gente tem aqui a densidade e a densidade relativa, a frequência e a frequência relativa, a abundância e a abundância relativa, e o IVI, que é o somatório desses três, e também um último aqui que seria o IVI em porcentagem mesmo, que é semelhante ao parâmetro na sua forma relativa, né? Para você entender a porcentagem de cada espécie dentro do todo, tá? Pessoal, só para explicar aqui, porque são dois IVIs, né? Tem essas duas colunas. Na verdade, esse IVI aqui ele é o somatório, né, dos outros três parâmetros, né? Então, como os parâmetros eles são em porcentagens, o total aqui é 300. Então, eu costumo colocar essa última tabela aqui, essa última coluna aqui, em porcentagem real, né? Só para saber mesmo, dentro de 100, né, quanto que equivale a cada espécie. Mas é a mesma coisa, né? Sendo que aqui é dentro de 300 e aqui é dentro de 100. Ok? Bom, definindo essa tabela, a gente vai ter justamente os nossos valores aqui, ó, correspondentes. E por eles a gente consegue definir quais são as espécies mais importantes, né? Veja que a gente tem aqui uma de 9%, uma de 7%, aí tem outra aqui de 15%, que parece ser uma das mais importantes também. E então a gente consegue definir os grupos de importância das espécies. É isso que é o interessante. Se eu pegar esse VI aqui e classificar ele do menor para o maior, eu vou obter essa tabela aqui, do maior para o menor, no caso.
eu vou obter essa outra tabela aqui, sendo que ela está ordenada, né? Do maior para o menor. Porque o interesse maior é eu saber quais são as mais importantes, né? Então vocês vão poder justamente fazer o estudo da predominância dentro dessa população. Então eu consigo aqui definir qual é a espécie mais importante, que é essa de 17% aqui, por exemplo, a digitária, né? É um exemplo fictício. E aí outras que estão próximas também, como a Rinkelintro rampens, que ela está em segundo lugar aqui, ó, de importância. E aí eu vou verificando qual a importância de todas as outras, formando grupos, né? Então eu vou ter essa daqui, essas duas mais importantes, depois eu vou ter um intermediário, um grupo intermediário, depois eu vou ter um grupo que tem, né, baixa e baixíssima nível de importância para a população. Então, por que isso é interessante? Porque eu posso justamente pontuar o meu manejo em razão das espécies predominantes da área, né? Eu não vou me preocupar, por exemplo, com essa Caustroemia aqui, não por enquanto, porque ela tem apenas 2% de importância, então ela tem a predominância na área muito pequena. Eu vou me preocupar com o grupo predominante aqui, ó, de 17, de 15, de 11, que são essas espécies aqui. Então, para eu traçar estratégias de manejo, eu vou ter que me basear na flora infestante predominante que o meu laudo está dizendo aqui. Ok? Então, quando eu for passar alguma atividade de controle, né, algum método, recomendar algum método de controle, e aí baseado na biologia de cada espécie, é onde eu vou poder pontuar melhor cada método. E principalmente relacionando aos produtos herbicidas, né, por exemplo, porque cada espécie tem a sua suscetibilidade a um determinado produto. Então, quando eu for escolher, eu vou escolher baseado nas minhas espécies mais predominantes, né? Quais são os produtos que controlam a digitária? Quais são os produtos que controlam a Rinkelintro? E assim sucessivamente, né? Bom, pessoal, então, com o desenvolvimento, né, dessa planilha relacionados aos parâmetros fitossociológicos, vocês poderão fazer um relatório técnico, né, sobre o levantamento de plantas daninhas, pontuando as espécies mais importantes. E é importante que vocês descrevam também aspectos biológicos dessas espécies, quais são as formas de controle mais utilizadas para essas espécies, quais são os produtos que essas espécies são suscetíveis, qual é o nível de agressividade dessas espécies para cada tipo de agrossistema. Vocês poderão, né, utilizar esses dados de uma forma a trazer informações importantes que agreguem ao manejo integrado de plantas daninhas, certo? Eu espero que esse vídeo tenha colaborado para o entendimento do protocolo do quadrado de inventário, e eu vou deixar materiais de estudo na descrição do vídeo, para caso ainda exista alguma dúvida, vocês também poderão me contactar, tá certo? E até o próximo vídeo.